bem-vindo ao Comissão Executiva. O Governo quer baixar a taxa social única para as empresas de forma gradual para distribuir o impacto orçamental por vários anos. A intenção é fazer com que Bruxelas aceite a proposta como uma reforma estrutural e permita uma ligeira derrapagem no déficit. Numa conferência que serviu para promover a captação de investimento, Passos Coelho vendeu o país, falando da melhoria dos indicadores de competitividade e tranquilizou os investidores quanto às incertezas na zona euro causadas pelo impasse em torno da Grécia. Nós estamos convencidos que investir em Portugal é hoje uma escolha racional. É uma escolha certa desse ponto de vista. E que este é um momento adequado para o poder fazer. O primeiro-ministro foi juiz em causa própria, realçou o trabalho do governo nos últimos anos e sublinhou a reforma do IRC, que já fez o imposto sobre as empresas baixar em 2014 e 2015. Mas, em ano de eleições legislativas, Passos Coelho recuperou a ideia de uma reforma que admite não ter conseguido fazer durante estes 4 anos, descer a taxa social única para as empresas. Sabemos, por exemplo, hoje, que o custo do trabalho para as empresas ainda é muito elevado. Nós temos de conseguir ser mais atrativos para o investimento, não apenas no que respeita à fiscalidade sobre as empresas, sobre o rendimento das empresas, mas também no que respeita ao custo do trabalho para as empresas. E estou convencido que conseguiremos, com a União Europeia, concretizar esta reforma nos próximos anos, de modo a atrair mais empregabilidade, por atrairmos mais investimento também. Em 2012, Passos Coelho apresentou a medida de redução da TSU para as empresas, compensando com um aumento para os trabalhadores. Mas desta vez, o governo pode não ter de compensar. É que as novas regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento prevêem que os países possam pedir à Comissão Europeia para se desviarem temporariamente dos objetivos orçamentais, desde que apresentem um plano de reforma estrutural, detalhado e credível. Esta flexibilidade temporária de Bruxelas aplica-se apenas a países que estejam fora dos procedimentos por déficits excessivos, o que deve acontecer a Portugal em 2016, caso o governo cumpra a meta do déficit para este ano de 2,7% do PIB. Lançada a ideia de descer a taxa social única, resta saber se a Comissão Europeia vai permitir um desvio nas metas orçamentais num tema tão sensível em Portugal, que em 2012 provocou a maior manifestação dos portugueses durante o programa da Troika. E o impacto de uma eventual descida da TSU está hoje em debate no Comissão Executiva, que conta com a presença habitual às quartas-feiras de João Atanásio, da Universidade Europeia, Pedro Borges de Lemos, advogado, e Miguel Félix António, jurista e gestor. Sejam muito bem-vindos. João Atanásio, faz sentido ressuscitar esta medida em detrimento de uma redução de impostos para os trabalhadores? Bem, esta medida é uma medida que tem sido sucessivamente adiada. Eu recordo que ela vinha inscrita num memorando de entendimento, gerou a polémica que gerou quando se quis fazer um contraponto entre o abaixamento da TSU e uma subida da contribuição para a segurança social da parte dos trabalhadores, e a imagem que passou, e que era uma imagem correta, foi a de que se estava, ao fim e ao cabo, a beneficiar os empregadores, vulgarmente conhecidos como capitalistas, e se estava, mais uma vez, a sobrecarregar os trabalhadores e a força de trabalho. E, portanto, gerou, talvez, a maior manifestação transversal à sociedade que este governo teve que enfrentar, e ele recuou nessa altura. Agora, curiosamente, numa altura inesperada, porque estamos à porta das eleições, o governo vem ressuscitar uma ideia que não foi muito benquista
na altura. E, portanto, é no mínimo estranho o timing com que o Governo lança novamente... Mas em moldes diferentes. Em moldes diferentes, mas lança novamente para as primeiras páginas da comunicação social uma medida que é tudo menos popular, independentemente da nova configuração com que ela é proposta. Porquê? Porque na nova configuração já não se pretende que sejam os trabalhadores a pagar o abaixamento da TSU, mas o que é certo é que é difícil ter um impacto positivo do ponto de vista do eleitorado de uma medida deste tipo, porque este tipo de medida beneficia no curto prazo apenas os empregadores e, portanto, aquilo que, se formos mais de esquerda, classificamos como o patronato, e não tem um efeito imediato, não há uma transmissão imediata à economia real e designadamente a nível de emprego. Pode haver uma transmissão a médio prazo, a curto prazo isso é muito difícil que aconteça. Agora, eu penso que o mais importante aqui a debater é o seguinte: uma descida da TSU tem muito pouco impacto sobre o mercado de trabalho e dificilmente será uma reforma estrutural, a não ser que essa redução seja significativa. Portanto, se estivermos a falar de uma redução de 1, 2 ou mesmo 3 pontos percentuais, eu penso que a redução não terá impacto praticamente nenhum no mercado de trabalho. Efetivamente, o próprio memorando dizia que a redução tinha que ser considerável. Falava, aliás, nessa palavra, uma redução significativa da TSU. Embora não a quantificasse, dizia que tinha que ser uma redução considerável. E falou-se na altura em reduções à volta dos 7, 8 pontos percentuais. Hoje em dia, estamos a falar que, só para termos uma ideia, uma redução de 3 pontos percentuais equivale a qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos numa situação em que dificilmente as nossas contas públicas, apesar do crescimento económico que se perspectiva para este ano e para 2016, aguentarão sem contrapartida este abaixamento de 3 pontos percentuais, que mesmo assim eu julgo que não vai ter um grande impacto a nível da empregabilidade da TSU. Para além disso, julgo que a outra questão mais importante que há a salientar é como é que fica, e eu penso que isto devia ser tudo pensado em conjunto, e não está a ser, como é que fica esta situação sem fazer a tão falada, que nós já falámos aqui muitas vezes, reforma da Segurança Social. Mas já vamos falar mais em concreto do impacto que uma descida pode vir a ter, mas ainda pegando no aspecto mais político, Pedro Borges de Lemos, o João Atanásio dizia que não se percebe como é que, nesta altura, o Governo, em período pré-campanha eleitoral, se volta a uma medida que foi tão impopular. Concorda com essa análise? O João não consegue compreender e eu também não. Eu acho que o Governo aqui está mais uma vez a dar um tiro no pé. É evidente que esta alteração que o Governo propõe seria na sequência daquilo que são as novas regras europeias, ou seja, seria no sentido de haver desvios do ajustamento orçamental que potenciassem, no fundo, ou que resultassem em reformas estruturais que potenciassem a competitividade e o emprego. Mas para isso é necessário que o déficit esteja abaixo dos 3%. São essas as regras europeias. E, nesse sentido, o Governo realmente apresenta aquilo que poderá ser uma orientação não vinculativa de uma medida a tomar. E isto eu acho que deve ser tido em conta, ou seja, o Governo aqui também não assume um compromisso taxativo nesse sentido. Agora, é evidente que, como o João referiu, e bem, a tradição em Portugal da implementação desta medida não correu bem. Não correu bem desde Teixeira dos Santos, continuando com Vítor Gaspar e, no fundo, custando até, de certa forma, a continuidade de Vítor Gaspar à frente da pasta das finanças, não é? E permitindo aqui a remodelação do Governo, passando Paulo Portas de Ministro dos Estrangeiros para Vice-Primeiro-Ministro. Portanto, quer dizer, há aqui, digamos que, impacto que foi provocado por esta medida, até certo ponto negativo para o Governo, que lhe provocou desgaste,
E realmente não se consegue compreender que o Governo, em moldes relativamente semelhantes, porque nós aqui precisamos ter sempre uma margem orçamental para a aplicação desta medida, venha novamente a reforçar a mesma ideia. Eu queria apenas aqui deixar uma nota, eventualmente poderemos debatê-la mais tarde, que tem que ver com o facto do Partido Socialista, designadamente o secretário-geral, António Costa, vir mais uma vez criticar o Governo relativamente a esta matéria. E eu tenho sido, nos últimos tempos, fortemente crítico do Governo, mas não posso deixar de considerar que António Costa aqui continua a não estar nada bem. Está muito infeliz nas suas declarações, porque de facto não apresenta alternativas àquilo que são as propostas do Governo. Apenas, de facto, fala... António Costa defende que se deveria precisamente privilegiar uma redução do IRS para os trabalhadores. Pois, mas em que termos é que ele faz isso, não é? Quer dizer, isso é que ele realmente não explica e continua a não explicar. Aquilo que são medidas que ele considera que podem ser eventualmente tomadas, mas não as concretiza na prática. E nós continuamos realmente numa nebulosa aqui, o que é grave. Miguel Félix António, também temos alguns empresários que foram ouvidos pelo Diário Económico a defender isso precisamente, que seria talvez mais vantajoso para a economia e para estimular o consumo e por essa via a procura, proceder a uma redução de impostos geral do que propriamente descer a TSU. Em sua opinião, em termos de impacto económico, o que é que teria um efeito maior? Bem, eu penso que diminuir impostos no estado em que nós estamos é louvável e, portanto, temos que ver como é que o fazemos, não é? Como é que diminuímos impostos, portanto, diminuímos receita. A questão é que diminuir impostos não é uma reforma estrutural e descer a TSU pode ser vista a nível europeu como uma reforma estrutural. Relativamente a esta questão concreta, a reversão, enfim, de medidas de austeridade e, portanto, a retirada, por exemplo, da sobretaxa, desde que não enquadrado numa reforma estrutural do IRS, não é considerada uma reforma estrutural e, portanto, tinha que ser compensado com outro tipo de receitas para podermos estar a cumprir aquilo que é um déficit abaixo de 3%. E nós, estando a cumprir um déficit abaixo de 3%, saímos, digamos, da órbita dos procedimentos de déficit excessivos por parte da União Europeia e podemos apresentar à União Europeia uma proposta de reforma estrutural que temporariamente possa agravar o déficit. E, portanto, eu penso que é nesse contexto que o chefe do Governo apresenta esta ideia da descida da TSU. Eu penso que eu não concordo totalmente com o que o João e o Pedro aqui disseram, porque, vamos lá ver, eu estou convencido de que, genuinamente, Pedro Passos Coelho é favorável a uma descida da TSU e é favorável a uma redução dos custos do trabalho. Não o pôde executar durante estes 3 anos por motivos que sabemos. Aliás, esta questão da TSU, que obrigou em 2012, julgo eu, àquela célebre linha encarnada que o Dr. Paulo Portas disse que não podia ultrapassar, que levou à manifestação de 15 de setembro com centenas de milhares de pessoas na rua, já tinha tido um primeiro ensaio quando foi o início da discussão do memorando de entendimento com a Troika, ainda com o governo liderado por José Sócrates. E nessa altura isso também foi deixado cair, mas as instituições da Troika, digamos, faziam alguma questão de que a descida da TSU pudesse ser incorporada no memorando. Compensada por uma subida do IVA. Pudesse ser incorporada no memorando, exatamente. E havia essa questão depois do IVA. Eu penso que neste momento, afastadas essas 2 ou 3 épocas em que se pôs a questão da descida da TSU, mas sempre havendo uma contrapartida, o caso da subida do IVA, o caso em 2012 era mais gravoso e mais polémico e muito mais impopular, porque era descer a contribuição das empresas
e repercutir essa descida aumentando a contribuição dos trabalhadores. E, portanto, evidentemente que ainda por cima numa situação em que nós estávamos com medidas de austeridade enormes, era muito difícil que isso fosse adotado. E por isso não foi. Eu penso que o Portanto, acredita que é uma convicção de Pedro Passos Coelho? Mas não é só de Pedro Passos Coelho. Seria uma medida que aumentaria a competitividade? Não, agora vamos ver. Não é só de Pedro Passos Coelho, é uma medida, aliás, o próprio relatório, o último relatório do FMI aponta para isso. Há um ano, lembro, o relatório da OCDE, aliás, o Primeiro-Ministro ao lado do Secretário-Geral da OCDE, a OCDE defender que houvesse essa diminuição da TSU, o Primeiro-Ministro há um ano disse, bom, não é ainda ao tempo, temos que ver só temos que pensar para 2015, no âmbito da política orçamental para 2015, temos que pensar nessa altura nisso. Neste momento ainda não. Isto há um ano. Portanto, eu estou convencido que ele genuinamente está convicto digamos, da boa-valia dessa medida. E eu também estou. Eu estou convencido que é importante diminuir os custos do trabalho. E que uma diminuição da contribuição para a segurança social por parte das empresas faz reduzir os custos do trabalho com significado, porque, como o João aqui dizia, um ponto percentual de redução depois tem uma expressão grande no orçamento, não é? Mas tem que ser com verdadeira expressão, quer dizer, neste momento, em termos gerais, as empresas descontam 23,75. Eu, aliás, tenho aqui uma tabela que mostra também. Isto é quase um sudoku, porque a quantidade de tabelas, a quantidade de diferenças entre a contribuição da Segurança Social do trabalhador consoante o tipo de atividade, eu só para dar um exemplo, por exemplo, as bordadeiras de casa da região autónoma da Madeira, a entidade empregadora paga 10%. São só 33. Pois, está bem, mas estou a dizer 10%. E, portanto, Também fiz essa análise, João. Desde 10%, e há casos aqui em que são 7,8%, noutros casos. Portanto, isto para dizer, a grelha é muito grande e distinta. Portanto, eu penso que o baixar a TSU é importante, de uma forma geral, deve ser feito. Tem que ser feito. Temos que ver se podemos aproveitar esta circunstância de estarmos já numa situação em que eventualmente não atingiremos, em que estaremos fora do procedimento de déficits excessivos, para que, temporariamente, porque isto vai agravar, naturalmente, vai ter uma diminuição no orçamento da Segurança Social. Mas em sua opinião teria impacto ao nível da criação de emprego? Agora vamos ver. Isso é outra questão. Porque, vamos lá ver, uma empresa não vai contratar pessoas só porque diminui os custos do trabalho. Contrata pessoas se os produtos que comercializa e os bens que vende tiverem aceitação no mercado. Quer dizer, portanto, não é pelo facto de descer a TSU ou até descerem os impostos que as empresas vão desatar a contratar pessoas. As empresas contratam pessoas em função daquilo que são as suas necessidades. E, portanto, agora, claro que a diminuição com expressão, e eu volto e sublinho isto, com expressão, porque eu acho que só faz sentido, de facto, se estivermos a diminuir a TSU 6 ou 7 pontos, porque se for 1 ou 2 pontos isso não tem impacto nenhum. Mas tem um impacto, de facto, nos custos do trabalho. Portanto, as empresas poderão capacitar-se melhor até para obter maior competitividade, por exemplo, em mercados externos, porque estão a descer os custos do trabalho, podem também fazer descer o preço dos produtos que vendem e, com isso, ser mais competitivos nos mercados externos e no mercado nacional. Penso que pode ter impacto. Agora, este tipo de reformas, quando se adotam, não têm uma consequência imediata no dia a seguir. E isso é que eu penso que as pessoas devem ter essa noção. Uma reforma destas é uma coisa de médio e longo prazo. Quer dizer, nós, muitas vezes, e com esta pressão, que eu percebo, enfim, que é assim, o mundo é assim hoje, de notícias sistemáticas e em catadupa sobre determinados aspectos, as pessoas às tantas pensam, bom, agora deixa a TSU, não é? Para já, não é para já, mas mesmo que seja a breve prazo, deixa a TSU e as empresas desatam a contratar gente, o desemprego desce e a economia portuguesa floresce que nem uma rosa. Não vai ser assim, evidentemente. Se for este o caminho, e eu espero que seja este o caminho, e aliás até
em abono disso, vi algumas declarações de alguns dirigentes do Partido Socialista dizendo que, não pondo completamente de parte um caminho destes, dizendo que é preciso ver como é que ele é executado e salientando que havia esta diferença relativamente a 2012, em que, portanto, não havia esta transferência para os trabalhadores. E, portanto, eu penso que pode haver condições para que uma medida destas seja tomada e tenha impacto. Agora, é um impacto a prazo, não é? Eu acho curioso que há alguns empresários e, por exemplo, a Associação dos Textas e Vestuário dizia ao Diário Económico que esse ganho para as empresas da redução da TSU até poderia ser transferido para os trabalhadores em termos de aumentos salariais, porque isso seria uma forma de aumentar o poder de compra e, por essa via, estimular a economia. Em sua opinião, os empresários não têm tido, parece-me, pela análise que faço, uma adesão assim tão grande a uma medida desta natureza. Porquê? Não tem um peso tão grande nos custos das empresas, o custo do trabalho? Eu acho que isso é um bocadinho faz de conta. Fica bem dizer isso, esse tipo de proclamações normalmente cai bem. Eu acho que se nós analisarmos, só há 3 maneiras de nós diminuirmos os custos do trabalho verdadeiramente. E essas 3 maneiras, 2 das quais eu não concordo minimamente, a terceira eu concordo, mas é totalmente antipopular. A primeira é esta, que ao contrário do Miguel eu discordo completamente. Discordo com o abaixamento da TSU. Acho que a TSU não deve baixar. E não deve baixar porque eu acho que não existem condições na economia portuguesa e designadamente para a sustentabilidade da segurança social para haver um abaixamento significativo. E para haver um mero paliativo não vale a pena. Estamos a perder dinheiro e receita com um objetivo que não vai ser atingido. Mas existiam, como eu dizia, 3 maneiras. A primeira era um abaixamento considerável da TSU. A segunda maneira de cortar nos custos, que é o que se tem vindo a fazer nos últimos tempos, era reduções salariais ou congelamentos salariais. E, portanto, as pessoas, basicamente, ou aceitavam reduções salariais, ou, pelo menos, aceitavam que nunca mais iam ter aumentos, ou dificilmente iriam ter aumentos. E a terceira medida, que é uma medida que eu acho que é muito penalizadora para a economia, seria aceitarem um cenário de aumento do número de horas de trabalho e, portanto, a produtividade aí aumentaria se as remunerações se mantivessem. Eu acho que a segunda medida era a única que potenciava o mercado de trabalho, mas era uma medida que é antipopular e eu percebo que também não seja facilmente aceito pelas pessoas, que é aceitarem que os custos de trabalho são, em determinados casos, demasiado elevados e um abaixamento dos custos de trabalho significava um abaixamento dos seus salários. Também não parece que os empresários estejam muito interessados em baixar salários. Pelo menos os contactos que eu tenho tido. Mas, João, vamos lá ver, mas os salários desceram nestes últimos anos e desceram fortemente. 7%, e desceram fortemente. Em média, mas desceram fortemente. Portanto, há uma desvalorização do... E, portanto, compensa um bocadinho a TSU. Agora, o que eu penso, e contrapondo um bocadinho à ideia do Miguel, o que eu penso é um bocadinho isto. Vamos ser realistas. A TSU, se por acaso tiver um abaixamento de 6 ou 7 pontos percentuais, num primeiro momento, quem vai beneficiar diretamente, e aí eu concordo com o Miguel quando ele diz que não há uma correia de transmissão direta, quem vai beneficiar no imediato são os empresários. Porque verdadeiramente isto é a mesma discussão exatamente que o abaixamento do IVA na restauração. É exatamente a mesma discussão, que é quem é que vai incorporar o ganho. Se amanhã nós baixarmos a taxa na restauração, os preços da alimentação não vão descer. Os restaurantes já têm aquilo tudo fixado, vão é ganhar mais. Podemos depois dizer, isso gera ou não mais receita fiscal por via de maiores lucros e, portanto, maior pagamento de IRC. Pode gerar. Agora, se nós virmos, um abaixamento de 3 pontos da segurança da TSU equivale a aumentar 2% o IVA. Eu acho que nós já não temos neste momento muito margem de manobra para subir o IVA de 23% para 25%. Isso seria praticamente estarmos no limite. Há países na União Europeia que têm taxas de IVA de 25%, mas são casos excepcionais. Portanto, são casos de países de leste, etc., que têm taxas de IVA porque a economia ainda não é bem uma economia totalmente de mercado. E, portanto, não há muita concorrência e eles aceitam esse tipo de taxas. Agora, e países nórdicos que têm taxas muito elevadas. Caso da Noruega, caso da Suécia, etc.
Agora, se nós olharmos bem para isto, eu acho que aquilo que devemos ter em conta é o seguinte. Eu devo lhe dizer o seguinte, eu tive em várias reuniões com a Troika e a opinião que me deu, principalmente do ponto de vista do FMI, é que isto pode parecer realmente um facto insólito, mas as reuniões são conduzidas por pessoas da Troika que, na maior parte dos casos, não fazem a mínima ideia de como é que está organizado o sistema económico português. Ou seja, não fazem a mínima ideia. Chegam lá com quase umas folhas de Excel e dizem vocês têm que cortar isto, têm que cortar aquilo, para isto dar este resultado. E quando uma pessoa lhes diz, mas isso não é possível à face da lei, mas a Constituição não permite, mas o Código de Trabalho não permite... Mas essa medida já não é uma medida da Troika, é uma medida proposta por este Governo. Eu sei. E aquilo que eu queria dizer do ponto de vista político, retomando um bocadinho aquilo que o Pedro estava a dizer, muito rapidamente, era só isto. Eu acho que Passos Coelho revela mais uma vez aqui alguma ingenuidade, por duas razões básicas. A primeira razão é pelo timing em que propõe esta medida e a segunda razão é porque ele sabe que no momento em que tem que negociar com um parceiro para tentar formar uma aliança pré-eleitoral com o CDS, está exatamente a tirar para cima da mesa uma medida que não é nada grata ao CDS e, portanto, isso pode até condicionar as negociações. E fazemos agora então um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já.